Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando. Pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: quem receber esta criança em meu nome, estará recebendo a mim. E quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre todos vós for o menor, esse é o maior. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome. Mas nós lhe proibimos, porque não anda conosco. Jesus disse-lhe: não o proibais, pois quem não está contra vós, está a vosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, Jesus é o maior, que potencializa o nosso tempo para o amor e a comunhão. Os apóstolos estavam ali discutindo, mas entre nós, quem é o maior? Quem é o mais importante? Estavam ali perdendo tempo com essa discussão. E aquele que é o maior, o mais importante, estava ali, no meio deles. E não sendo reconhecido como precisava ser reconhecido. Estavam ali se julgando uns aos outros. Por isso, uma grande perda de tempo. Mas Jesus, que conhece seus escolhidos em suas qualidades, potencialidades, mas também em suas misérias, suas más inclinações, aquilo que infelizmente ficou em nós por causa do pecado original que entrou no mundo. Não é que a gente queira ter tantos pensamentos e desejos contrários à palavra de Deus, mas vem, surge, e ora infelizmente a gente cede, consentimos e até colocamos em prática aquilo que é contra a palavra de Deus. E Jesus sabe desse drama, sabe que o ser humano tem estas más inclinações, mas que com ele, o maior, o mais importante, o ser humano pode superar. E é uma superação que precisa ser constante. Então Jesus, diz o Evangelho, que sabia o que estavam pensando, pegou então uma criança e colocou-a junto de si. Não apontou para a criança, olhem lá aquela criança. Pegou a criança e trouxe junto a ele. Talvez Jesus tenha até abraçado a criança, até se abaixado e ficado do ladinho da criança. O que era a criança naquele tempo? Um ser insignificante. Felizmente era assim. E tem muitos lugares nos tempos de hoje, por exemplo, me vem à mente quantas crianças escravas, trabalhos forçados. Até hoje, a humanidade ainda carece dessa sensibilidade, falando num todo, né? Nós precisamos crescer na sensibilidade da importância que tem o ser humano. E Jesus trouxe essa criança para junto dele. E falou assim, vamos repetir juntos? Quem receber esta criança em meu nome, estará recebendo a mim.
um ser considerado ali insignificante. Mas Jesus, que é a revelação plena do amor de Deus, do Pai das misericórdias, Ele traz esta pessoa para junto dele. E diz mais: quem me ver nele, é a mim que recebe. Então nós percebemos que aquelas palavras da profecia de Zacarias se cumprem plenamente através de Jesus. Quando na profecia é expresso o amor de Deus com categorias até de ciúme. Isto diz o Senhor dos Exércitos: tomei-me de forte ciúme por Sião. E Sião aqui, você pode pôr o seu nome, a sua família, sua comunidade, a nossa igreja, a humanidade. Independente da fé que a pessoa tenha, a humanidade é amada pelo Senhor. O Senhor não veio para salvar só os que creem, o Senhor veio para salvar a todos, para revelar o amor dele a todos, a importância que o ser humano tem para Deus e o seu plano de salvação. Tomei-me de forte ciúme por Sião, consumo-me de zelo ciumento por ela. Isto diz o Senhor: voltei a Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém será chamada cidade fiel. Será chamada cidade fiel. Será. E nesse será tem a resposta de cada um de nós. Se dependesse só do amor de Deus, do Pai das misericórdias, de tudo que Ele já fez e continua a fazer por nós, todo o esforço de nos pegar como aquela criança e trazer para junto dele, aquela criança poderia ter corrido, ter ido para casa, mas ela deixou que Jesus se aproximasse dela, e Jesus tocasse nela e trouxesse a ela para junto dele. Por isso é preciso tornar-se como criança para entrar no reino dos céus. O reino dos céus, antes de tudo, é uma pessoa viva, amorosa, misericordiosa. É Jesus. É Jesus que se aproxima de nós, é Ele que sempre dá o primeiro passo. A iniciativa primeiro é sempre de Deus, mas o ser humano pode, diferente dessa criança do Evangelho, fugir de Deus. E tem tantas formas de fugir de Deus, infelizmente. Hoje é dia de São Jerônimo, do século IV, V. E conta a história de São Jerônimo, que os pais abastados, com grandes condições, e era costume no tempo de São Jerônimo, ele que nasceu em Dalmácia, a ex-Iugoslávia, as famílias com maior condições enviavam os filhos para Roma. E lá Jerônimo foi estudar línguas, tornou-se um grande latinista, conhecedor de grego, dos romances em latim e grego. Ele tinha grande prazer dessa literatura, se especializou mesmo. Mas certa vez Jerônimo teve um sonho, ou uma visão. E nesse sonho, ele se viu diante do trono de Deus, para o seu julgamento pessoal. E Jesus perguntou para Jerônimo: Jerônimo, qual é a sua religião? Eu sou cristão católico. Daí Jesus disse para ele: você não é cristão católico. E disse: olha, risquem o nome dele de cristão católico. É claro que ele se assustou ali na visão. Quem não se assustaria, né?
ouvir isso de Jesus. E Jesus explicou por quê. Porque, Jerônimo, você tem tempo para ler A, B, C, tantos autores pagãos, e você não tem tempo para ler a Bíblia, a palavra de Deus. E Jerônimo acordou. E a partir desse sonho ou visão, Jerônimo começou a entrar no maravilhoso processo de conversão. Aquele Jerônimo, o São Jerônimo, que traduziu a Bíblia do hebraico, do grego para o latim, surgiu a Vulgata, a pedido do Papa Damaso e etc. O grande São Jerônimo, doutor da igreja, ele teve esse sonho. E ele não foi obrigado a converter-se. Interessante, no sonho não diz que Jesus falou a ele: olha, porque você não lê a Bíblia, você vai para o inferno. Não é isso que estava no sonho. Porque infelizmente, né? Tem muita gente que nem tem condições, nem sabe ler. Mas Jesus disse no sonho que você tem muito tempo para outras coisas e não tem tempo para a minha palavra. Está aqui o principal, por isso que eu trouxe a vocês. Jesus Cristo é Ele que potencializa o nosso tempo para o amor e para a comunhão. É Jesus Cristo. Esse Jesus Cristo que tem um amor ciumento por cada um de nós e por tudo aquilo que é a nossa vida. E que dom é o tempo que temos. Mas o que nós fazemos com o tempo? Deixamos que Jesus se aproxime, pegue em nós e nos traga cada vez mais para junto da sua pessoa, porque nós não somos a religião do livro. Nós somos a religião da pessoa. E de uma pessoa viva que fala através do livro, Sagradas Escrituras. Que fala através da tradição viva da igreja. Que fala e quer falar através dos acontecimentos. Mas é preciso estar nessa docilidade da criança. Não importa se alguém nos julga insignificante. Mas o que Jesus tem para você, para mim? Isso é o mais importante. Ele é o maior. E darmos importância a tantas vozes, a tantos julgamentos, a tantos pareceres, a tantos achismos sobre você ou sobre coisas da sua vida, e não darmos tempo para aquele que entrou no tempo para nos revelar o seu amor eterno. Jesus Cristo, a palavra viva do Pai das misericórdias para nós. Ah, Padre, mas eu tenho dificuldade de coordenar, de organizar, de administrar o meu tempo. Pede a Ele. Pede ao Espírito Santo dEle. Quem é que não precisa de sabedoria, gente? Para lidar com os dons de Deus. Mas o Senhor não só quer te dar a graça, e a mim, a nós, de administrar bem os seus dons, como o dom chamado tempo. Mas Deus quer que nós experimentemos no tempo o Kairos. Por isso que Jesus, prosseguindo no Evangelho, disse também: quem receber esta criança em meu nome, sempre em nome dele, estará recebendo a mim. E quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre todos vós for o menor, esse é o maior. Repito, eles estavam perdendo tempo em se perguntar: quem que é o maior? Quem é o mais importante?
E o mais importante, o maior dentre eles, a palavra encarnada, disse: olha, não perca tempo não. Me procure no irmão. Me procure. Porque eu sou acessível, eu sou próximo. Esse é Jesus. Dizia a beata Teresa de Calcutá, a Madre Teresa, como ficou conhecida, que enquanto nós estivermos julgando uns aos outros, nós não teremos tempo de amar. Não era isso que eles estavam fazendo? E termino com o finalzinho do Evangelho, quando dizem a Jesus: mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós lhe proibimos, pensando que estavam fazendo um favor a Jesus, né? Porque não anda conosco. Se dissesse é porque não andam contigo, porque não seguem a tua palavra, porque até usam da tua palavra para enganar pessoas, para gerar terrorismo espiritual. Estamos aí terminando o mês da Bíblia, né? Como a palavra de Deus escrita, a Sagrada Escritura, tem sido manipulada para gerar terrorismo espiritual. Medo. Claro que as pessoas precisam se converter, como eu e você. Mas pelo medo, por uma interpretação que perturba ainda mais vidas que já estão perturbadas, isso não é de Deus, não. A palavra de Deus é a expressão de amor, de misericórdia. É o Pai das misericórdias falando aos seus filhos, acolhendo e chamando a uma resposta de conversão, uma resposta de amor e comunhão, e não de perda de tempo. Não o proibais, pois quem não está contra vós está a vosso favor. Não perca tempo em julgar as pessoas. Ame as pessoas em meu nome. Que graça podemos aprender com a palavra de Deus. Aprendemos a encontrar Jesus em cada irmão. Do nasciturno está aí o embrião. Não é uma urgência nos tempos de hoje? Ver Jesus no embrião até a pessoa mais idosa, o doente, o acamado, está nos últimos instantes. Ver num e noutro e em todos o mesmo Jesus que me chama a acolhê-lo. Mas a acolhê-lo na certeza de que eu estou acolhendo esse filho amado de Deus na situação dele, e que estou acolhendo também o Pai do céu. E acolhendo Deus, acolhemos todas as graças que Ele tem para nós. Tempo é questão também de preferência. Quem não prefere primeiro a Deus, tem tempo para tudo, mas não tem tempo para a palavra dEle. E palavra dEle aqui, não estou dizendo só Bíblia, mas a palavra dEle, que também precisa ser lida e compreendida nos dramas da vida, como Jesus o fez no drama daquela criança, tida como insignificante, mas para Jesus é um exemplo a seguir. Põe a mão no seu coração. Então vamos pedir esta graça ao Espírito Santo. A graça que o Senhor converta os nossos corações para a presença dEle, para a palavra dEle, para a palavra dEle na Bíblia, para a palavra dEle na tradição viva da igreja, para a palavra dEle na nossa vida, na nossa história.
com as suas palavras, vai pedindo ao Espírito Santo esta graça. Eu quero pedir com eles, com os meus irmãos que aqui estão, e os que nos acompanham pelo Sistema Canção Nova: Espírito Santo de Deus, converte os nossos corações, converte os nossos corações, e dá-nos essa sensibilidade para com a palavra do Senhor. Nós queremos viver como cristãos católicos, queremos viver com uma vida voltada para a palavra escutada, lida, meditada, rezada e principalmente vivenciada no amor, vivenciada na comunhão. Nós não queremos, Espírito Santo, mais perder tempo em julgar as pessoas, em condenar as pessoas. Queremos sim ganhar tempo, queremos sim viver o Kairos que Jesus veio estabelecer. Esse tempo de graça, esse tempo de misericórdia, esse tempo que nos aponta para o céu e nos encaminha para a eternidade. Então vem, Espírito Santo, vem sobre os nossos corações. Vem, Espírito Santo, sobre a nossa vida. Vem, Espírito Santo, nos ajude, nos ensine com a tua sabedoria a administrarmos bem o tempo. Mas não só para nós, porque isso não seria uma boa administração, mas para o bem dos outros, para o bem comum, para a evangelização, para cada um que é tratado com insignificância, com desprezo, mas que precisa conhecer pela nossa vida, pela nossa vivência da palavra, o Deus que nos acolhe a todos, que veio salvar a todos, que ama a todos com amor ciumento. Vem, Espírito Santo, e transforma o nosso coração pelo poder da palavra de Deus. Amém. CançãoNovaPlay.com. Assine já!